A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Me chamo Israel Lucas, servimos ao Senhor como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Caxias, no estado do Maranhão, e temos como pastor presidente o pastor Caetano Jorge Soares. Neste momento nós iremos dar continuidade para a honra e glória do Senhor nas ministrações da Escola Bíblica Dominical, revista de adultos do último trimestre de 2023, que tem como título Missões e a Igreja Perseguida, lição esta que será ministrada no dia 10 de dezembro. Temos como texto áureo a carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, no capítulo 3, verso 12, que diz assim: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, sofrerão perseguições, ok? Verdade prática nos ensina, precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam, né? É uma realidade. Então, vamos a partir desse momento ministrar esta lição com informações a mais, alguns aspectos até jurídicos, tendo em vista a importância do tema. E com isso pedimos a sua ajuda no compartilhamento desse vídeo e inscreva-se em nosso canal se ainda não for inscrito, ative as notificações para você sempre ser avisado assim que lançarmos um vídeo novo no canal e que seja um tempo abençoador para a tua vida. Fazemos isso com toda dedicação, com estudo, com oração, para que pessoas venham a ser edificadas e ajudemos aí diversas pessoas na didática de ensino, com informações a mais, na tão querida e maravilhosa Agência de Educação Cristã Escola Bíblica Dominical, ok? Então, ore por nós, estaremos orando por vocês em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. O texto destacado aqui para a leitura bíblica em classe é em Atos capítulo 6 e Atos capítulo 8, que trata aí de duas questões pertinentes à perseguição, com argumentos teológicos bíblicos, né? A respeito de Estevão, a respeito de Saulo, e que sofreram perseguição, especialmente Estevão, com o que acontece como o primeiro martírio da história do cristianismo, e bem como o apóstolo Paulo, que passa de perseguidor a perseguido, né? O lobo voraz se torna um cão dócil e pastor de ovelhas. Olha o que Deus faz. Então, nós não iremos tratar desses paralelos nem a vida deles, porque é exatamente o que é exposto aqui no texto, mas iremos focar especificamente em algumas questões. Eu quero ler para vocês, fazer diferente hoje, a nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Estou aqui com a nossa Constituição. Eu quero ler especificamente no artigo 5º, inciso de número 8, que diz o seguinte: Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para exprimir-se ou eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei, né? Quando ele fala eximir-se de obrigação legal a todos imposta, tem a ver com a escusa de consciência, né? Então, por que iniciamos com o texto da Constituição brasileira, né? Com a nossa Carta Magna, com a Constituição Republicana, Constituição Cidadã de 1988, que trata aqui nas garantias e direitos individuais? Simplesmente porque o nosso país, nós temos uma realidade muito interessante a despeito aí dos péssimos cenários ou perspectivas, etc. Mas atualmente nós temos a liberdade religiosa, nós podemos cultuar a Deus, nós podemos ir e vir, igrejas, abrir trabalhos, congregações, trabalhar de forma livre, pregar em praças, pregar em bancos, pregar em hospitais, pregar em escolas. Nós temos a liberdade de ministrar a palavra de Deus. Você cristão, se quiser ficar na porta da sua casa com uma caixa de som, cantando hino o dia todo, pregando o evangelho, você tem essa liberdade constitucionalmente garantida, né? Então, nós não temos problemas quanto a exercer a nossa livre crença, liberdade religiosa de ministrar e pregar o evangelho de Jesus Cristo.
Mas essa não é uma realidade de muitos outros países. No Brasil, o artigo 5º tem status de preceito contra tudo e contra todos. Erga omnes, é chamado de cláusula pétrea. No artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, fala que é inalterável, não tem como o poder reformador, por meio de emenda complementar, suprimir esse direito. Então, se isso algum dia existir no Brasil, será uma ditadura. De fato, será um país centrado em um líder, sem poderes que possam lutar através do Congresso Nacional e através também do Estado legiferante, como o Congresso composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, e bem como o Estado Judiciário, o STF e os Tribunais Superiores, STJ e por aí vai. Então, o Brasil nós temos a liberdade, isso é garantido pela Constituição Federal. Mas, como disse, é uma realidade que não abrange outros países, que não abrange outras nações. Quando nós olhamos para a janela 1040, muitos daqueles países, de fato, são perseguidos. Muitos cristãos naqueles países são perseguidos e a porta para o Evangelho está totalmente fechada. Nós sabemos e temos uma realidade, uma diferença que deve ficar bem clara, é a respeito de um Estado que é laico e de um Estado que é laicista. Quando falamos de um Estado laico, esse termo, em sentido estrito, apresenta aí duas características básicas: a separação entre Estado e Igreja e a realidade de como o Estado ele lidar com a Igreja e com a manifestação das religiões, o respeito de garantir o exercício livre de todas as religiões. O Estado brasileiro no qual nós vivemos, ele é um Estado laico. Ele não tem religião A, religião B, Apesar de, no preâmbulo da nossa Constituição Federal, nós termos aí Deus como aquele que abençoa o Estado e etc. É uma Constituição que crê em Deus, podemos dizer assim, refletindo os legisladores daquele mandato em 88, crendo em Deus e rogando por suas bênçãos. A nossa Constituição vê isso. Mas a despeito disso, outros países não têm essa realidade. No Brasil nós somos laicos porque o Estado brasileiro não prefere uma religião A em detrimento de uma religião B. Ele apenas garante o livre exercício de todas as religiões. Em outros países, de fato, acontece o laicismo. O laicismo é quando há a separação entre igreja e Estado, mas essa separação é no sentido negativo, não é como garantia do livre exercício, mas é de fato a negação de qualquer exercício. Não se pode abrir igrejas, não se pode cultuar, não se pode pregar em praças, não pode falar no nome de Cristo. Tem estados que até mesmo a manifestação a Deus ou pregar a Cristo é visto como crime. É previsto aí na sua legislação penal e bem como nos seus decretos ditatoriais. Então tem países que são muito fechados. Eu conversando com um dos meus alunos hoje em sala de aula, a esposa do pastor, minha aluna, ela disse que tem uma irmã que faz parte da membresia da igreja dela, onde ela pastoreia juntamente com seu esposo. O pastor é o líder da igreja, a minha irmã missionária, acompanha o trabalho do ciclo de oração, e ela falou que tem uma médica cubana congregando lá, e que de fato ela ficou vislumbrada com a realidade da igreja brasileira, que tem o livre exercício dessa crença religiosa. Ela falou que em Cuba não existe igrejas e eles se reúnem em casas, escondidos, porque de fato há perseguição por parte aí dos ditadores, de um país que é comunista, que segue preceitos totalmente diferentes e diametralmente opostos ao cristianismo. E o cristianismo é tão maravilhoso que no aspecto social ele prega essa liberdade do ser humano ser livre de escolher, mesmo que apresentando a verdade absoluta, mas o ser humano não é obrigado a seguir essa verdade absoluta, mas o cristianismo nos garante isso, essa liberdade de sermos livres para escolhermos e até mesmo rejeitarmos a Deus.
É isso que o cristianismo nos ensina, no sentido de ter liberdade de escolha, mas não nos ensina a rejeitar. Mas se quiser, a Bíblia nos mostra o caminho também daqueles que rejeitam, que têm dura cerviz, que vão de contra os preceitos bíblicos. Mas a Bíblia nos ensina o correto, o Evangelho, o caminho de Cristo, seguindo o seu exemplo, né? Nós olhamos por toda a Bíblia Sagrada a realidade de pessoas perseguidas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Podemos citar não apenas o exemplo de Estevão, mas especificamente do apóstolo Paulo, daquilo que ele viveu durante as suas 3 ou 4 viagens missionárias e a realidade do que a igreja vive hoje. Nós temos alguns conflitos, podemos chamar de perseguição, depende do contexto, em sala de aula, na faculdade, na escola, bem como em outros contextos, até mesmo no emprego, por você se posicionar. A igreja que se politizou bastante nos últimos anos, ficou muito dividida em muitos aspectos, mas não se compara a perseguições enfrentadas em países fechados. Olha como essa realidade é avassaladora. Nós não temos nem a compreensão, nem a medida do que é ser perseguido quando comparado a igrejas que de fato não se pode falar o nome de Deus livremente. Até mesmo dentro da sua casa corre-se o risco de alguém escutar alguma coisa, uma oração, uma leitura da Bíblia, cânticos de louvor e a sua família ser fuzilada, né? Eu estou aqui com o site, até recomendo os queridos professores a entrarem, da missão Portas Abertas, do irmão André, e aqui fala que, de acordo com os dados da lista mundial da perseguição em 2022, coletados entre 1º de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021, mais de 360 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado da identificação a Cristo, né? Ele fala aqui que irmãos são presos, interrogados por diversas vezes, torturados, eles são agredidos fisicamente e até mortos por causa da sua fé. E apenas porque se recusam a negar o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui de fato é uma perseguição. Então ele até traz uma diferença a respeito da nomenclatura de igreja perseguida para a igreja sofredora. De fato, nós compreendemos dentro do sentido eclesiológico a igreja como organismo, a igreja como organização. A igreja como organização é o CNPJ, são os bancos, os bens materiais, é o local físico de alvenaria, aí seja o que for, mas é aquele ajuntamento dentro de um ambiente, dentro de um local. Aquilo é a organização. Quando falamos de organismo, estamos falando da igreja invisível, o corpo místico do Senhor. De fato, é a igreja verdadeira, é aquela que será arrebatada. E a realidade da igreja como organismo, dentro desse aspecto, nós podemos enquadrar a igreja como igreja sofredora, daquelas pessoas que têm um sofrimento no sentido de algo passivo. Agora, quando tratamos da igreja no sentido igreja perseguida, estamos falando de uma perseguição em algo ativo. Além desses irmãos que são perseguidos sofrerem de forma passiva, eles são perseguidos de forma ativa. De fato, isso acontece. Você, como irmão, pode ter aflições, angústias, amarguras no teu coração por alguma coisa que passou, né? Que o bondoso Deus cure a sua vida, ou alguma pessoa que você conhece que está dessa forma. Mas para se equiparar a uma igreja que é perseguida, sofrendo por causa disso, nós ainda não conhecemos essa realidade, né? Eu não sei quem está me vendo aqui depois dessa câmera no YouTube, mas a realidade de países como Coreia do Norte, como alguns países da África, né? Perseguidos por Burkina Faso, perseguidos no país de Burkina Faso, perseguidos na Nicarágua, perseguidos em muitos países aí pelo Boko Haram, perseguidos também por causa de outras religiões, como os muçulmanos, enfim. Ali nós percebemos que a coisa é muito mais séria daquilo que conseguimos vislumbrar, daquilo que conseguimos imaginar. Por isso que no site aqui, Portas Abertas, há uma dedicação de um domingo aí para a oração pelas igrejas perseguidas, porque nós não sabemos que realidade é essa. Eu até peço aos queridos professores a intercederem juntamente com os seus alunos, dobrarem um joelho em sala de aula, clamar a Deus e pedir: Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de podermos nos reunir domingo pela manhã em um local físico junto com os nossos irmãos.
Podemos sair de casa para escutar um professor falando a respeito da igreja perseguida e aprendermos sobre missões na escola bíblica dominical. Tem muitas pessoas que não têm o privilégio de ler a sua Bíblia. Há uma história sobre o contrabandista de Bíblias, né? O irmão André, ele não se identifica, é um nome fictício, a respeito daquilo que ele enfrentou em países da janela 10x40, sendo perseguido, chegando lá com outra aparência, com outra profissão, sem se identificar nas redes sociais, porque a sua família poderia ser morta, poderia ser morto. Essas são as intempéries que os missionários sofrem nessas igrejas perseguidas, em países em que são fechados para o Evangelho. Então, eu falo isso com o coração, de fato, compungido, olhando para essa realidade do privilégio que nós temos de pregar o Evangelho, de, se quisermos, fazermos uma cruzada na porta da nossa casa, pedir uma requisição na prefeitura, na secretaria, e com isso pregar o Evangelho, convidar os vizinhos e fica tudo bem. Mas existem países que não se pode falar o nome de Jesus, que é motivo para condenação. Então, oremos por isso, oremos por esses países, oremos pelos missionários, e louvemos o nome do Senhor, porque não estamos passando por isso aqui no Brasil. O que nos reserva não sabemos, mas o que basta é confiar. Eu até convido e indico para vocês um clássico da literatura expedida pela CPAD, que é Catacumbas de Roma. Catacumbas de Roma. É um livro maravilhoso que fala da realidade de alguns países e também da história do cristianismo, né? De pessoas que se reuniam em catacumbas para fazer cultos, orar a Deus e com isso se reunir como igreja. Então vamos louvar a Deus no domingo à noite, não apenas na EBD pela manhã, pelo privilégio que nós temos e também que esse privilégio não obscureça os nossos olhos para fechar eles para a realidade que está à nossa volta, mesmo que não sintamos, mesmo que não percebamos, mas que o Espírito Santo de Deus sensibilize os nossos corações para levantarmos um clamor coletivo, pensando em nossos irmãos. Afinal, é um organismo só, é uma igreja só, mesmo que separados por continentes, mesmo que separados por realidades opostas, uma república, uma ditadura, mas o Senhor é o mesmo. E todos nós iremos morar nas mansões celestiais, na Jerusalém celestial. E lá não haverá mais jurisdições, não haverá mais imperadores, não haverá ditadores, não haverá muros que nos separarão, não haverá mais perseguição, mas apenas um clamor, um louvor, uma adoração eterna ao único Deus verdadeiro e Senhor. Essa é a nossa esperança e é isso que acalma os nossos corações. Então, querido professor, que Deus te abençoe e que permaneçamos unidos no propósito maior de propagar o Evangelho na janela 10x40 da nossa realidade, daquilo que vivemos em contextos diferentes e pessoas diferentes. Até a próxima aula, fica com Deus.